Se eu dou asilo para vocês, eu estou arrumando uma guerra com o outro lá. Então eu não posso tomar essa decisão assim, sozinho. Tá? Então ele tem que se dirigir à Assembleia. Porque a lei do local impede que ele assuma compromissos que possam colocar a nação em perigo de guerra. Não é isso? Mas o que é que eles alegam? Falam, não, existem leis que estão acima das leis da sua pátria. Tá certo? Então, vamos dizer, o dever de você socorrer uma pessoa que está sendo perseguida está acima disso aí. E o rei, então, ele se dirige à Assembleia e, mediante um bem articulado discurso, ele consegue fazer a Assembleia ver que, de fato, existe aquelas leis que estão acima das leis da própria nação. E eles aceitam, então, receber os exilados. Porém, não é garantido que eles o fizessem. Tá certo? Quer dizer, o rei representa e personifica a lei da comunidade. Por uma coincidência, por uma felicidade, ele aceitou a argumentação dos suplicantes e, por uma felicidade também, a Assembleia aceita. Tá certo? Mas podia não aceitar. Tá certo? Então, essas leis que, embora sejam verdadeiras, você pode aceitar ou pode não aceitar, isso é o conteúdo da sabedoria. Olha, quando Aristóteles definiu o homem como animal racional, tá certo? Ele já colocou todo esse problema ali, que racionalmente falando, claro, você tem que aceitar, vamos dizer, a dedução extraída, vamos dizer, do elemento de sabedoria que você percebeu. Você percebeu que existe uma lei superior, tá certo? Então você tem que obedecê-la. Mas acontece que você não é só um elemento racional, você é animal, você quer sobreviver também. Hã? Não é isso? E você agir contra a sua sobrevivência também seria irracional. Então, este é um conflito inerente à própria razão, de algum modo. Está entendendo? Por isso que será uma burrice descomunal, quando no século XX a escola de Frankfurt dizer que a razão sempre tem algo a ver com a autoconservação. Não, às vezes tem com a autoconservação, às vezes é o contrário dela. É? E no caso, o teatro grego ilustra isso claramente, onde, vamos dizer, a lei superior, vamos dizer, contradiz o seu desejo de autoconservação e te obriga ao martírio. Isso no cristianismo se esclarecerá mais ainda. Está compreendendo? Mas o teatro grego já tinha mais ou menos enunciado isso. E acontece que a vida de Sócrates personifica a situação do herói trágico. Então aí não é teatro mais, o teatro virou verdade. E justamente nessa hora acaba o teatro grego. Entendeu? Ou seja, o teatro tinha servido durante um certo tempo para equilibrar as relações entre a coletividade e o cosmos maior com as leis eternas que o governam. Mas chega um momento em que o teatro não funciona mais. E aquilo vira realidade. E a tragédia, vamos dizer, se manifesta na vida de Sócrates. E o homem que enuncia a lei maior é morto pela coletividade, de fato. Então isso, evidentemente, é uma mutação histórica absolutamente formidável. Não é isso? Então, aquele homem que morre, ele é, vamos dizer, o porta-voz de uma lei que governa a própria sociedade, que está acima dela, mas que a sociedade não é obrigada a reconhecer. Então, vamos dizer, esta tensão, tá certo, entre a verdade da comunidade e a verdade universal, esta não tem solução. Entendeu? Você vai, ao longo da história da filosofia, você verá toda a gama de possibilidades de ajuste entre as duas e nenhum ajuste, vamos dizer, chega a um acordo final. Não pode chegar a um acordo final. Tá certo? Por quê? Por um lado, o homem é um animal vivente, tá certo? Que vive no tempo, tá certo? E que tem que cuidar da sua subsistência, vamos dizer, corporal. Ele tem que fazer isso também é obrigação dele, tá certo? E, por outro lado, ele pode se colocar de tal modo
contra, vamos dizer, as leis universais ou contra a sabedoria, não é isso? Que entra num conflito insolúvel. Porque quando você aceita, vamos dizer, a autoridade do governante, você não precisa entendê-la, você simplesmente confia. Não é isso? Se você entendesse e assimilasse completamente, virava você o governante. Se você soubesse o segredo do governante, você seria o governante. É? Quando você obedece ao governante, isso não te transforma em governante. Mas quando você aprende com o filósofo, isso te torna filósofo. Está entendendo? Então, mesmo que o filósofo tivesse, vamos dizer, o conhecimento extensíssimo das leis não escritas, não haveria nenhum meio dele impô-la. A não ser que, junto com a autoridade de filósofo, ele tivesse a autoridade de governante também. Não é isso? Mas ele teria que se impor por meios de governante. E as pessoas continuariam não entendendo nada do que ele fez. É? Esta é a situação da autoridade profética. O profeta é um sujeito que tem um conhecimento das leis não escritas e tem ao mesmo tempo a autoridade governante. Então as pessoas o obedecem, tá certo? Mas não é por causa do segredo que ele sabe, porque eles não estão entendendo lufas. É porque ele também tem um outro tipo de autoridade que é pura confiabilidade. Na hora que Moisés diz, olha, vamos atravessar o Mar Vermelho que essa porcaria vai abrir. As pessoas se perguntassem, mas como é que você sabe disso? E Moisés tivesse que dar todo um curso de teologia, ó, foi assim, para eles não teriam atravessado o Mar Vermelho até hoje. Está entendendo? Mas é que ele então vem com autoridade também de governante. E as pessoas confiam nele, mas nem sabem por quê. Então quer dizer que o governante pode se impor por meios irracionais, mas o filósofo não. Está entendendo? Quando no século XVIII surge a ideia de que os filósofos, porque eles sabem isso ou mais aquilo, eles têm o direito de mandar na sociedade, de reformar a sociedade, né? Essa é a ideia maligna que está matando gente há 2 milênios, 2 séculos. Tá entendendo? Porque os caras estão confundindo um tipo de autoridade com o outro. Platão chegou a acreditar nisso. Se nós temos o conhecimento, nós temos que mandar. Só acontece que ele tentou mandar e quem foi que obedeceu? Ninguém. Ele tentou fazer uma revolução lá no país vizinho, foi preso, vendido como escravo. Foi isso que deu. Tá certo? Quer dizer, Platão também não fosse um homem muito sábio, não. Porque Sócrates já tinha entendido que ele ia sair muito mal. E que isso estava na natureza das coisas. E Aristóteles sempre fugiu da tentação da política, tá certo? E sempre manteve a margem, tá certo? E nunca disputou o poder. Então eu acho que esses dois... Mas aí você tem uma dialética entre Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Quer dizer, Sócrates, de certo modo, ele realiza um dos extremos da vocação filosófica, que é de ser portador de uma verdade que ninguém entende e que ninguém aceita, embora seja certo. Tá certo? Então, eles viram um herói trágico. E Platão tenta realizar o outro lado. Quer dizer, ele tenta impor à comunidade a lei cósmica, a lei universal. Não é isso? Isto também é uma tensão que não tem solução. Porque não tem nem sentido porque você percebeu a lei universal, sabe que ninguém vai aceitar, você ficar quieto e não falar nada para ninguém. Isso não tem o menor sentido. Tá certo? E por outro lado, também não tem sentido porque você sabe a lei universal, você impor a todo mundo. Tem que ter um meio termo, um lado tensional, onde o filósofo realiza a sua vocação de ensinar e, de certo modo, de dirigir, mas sem reivindicar para si a autoridade coletiva. Você está entendendo? Quer dizer, quando Aristóteles, por exemplo, Aristóteles ensina um governante, mas ele não tenta ser o governante. Então Aristóteles dá um ponto de equilíbrio entre esses dois lados, tá entendendo? Aí você tem uma nítida dialética, tá certo? Quer dizer, o filósofo mártir, o filósofo líder e governante, tá certo? E o filósofo como professor da sua comunidade, como orientador, mas não como chefe.
Por isso eu não sou um grande admirador de Platão. Eu acho esse erro tão monumental. Quer dizer, você, além do conhecimento da lei universal, você precisa ter autoridade para isso. Como é que ele não percebeu que ele não tinha? Porque Moisés tinha, Maomé tinha, não é isso? Então, às vezes, vem com aquela autoridade avassaladora e junta ali 12 caras e diz, nós vamos fazer isso, e mais isso, para aquilo parece uma loucura, o sujeito faz e sai tudo exatamente do jeito que ele disse. Quando você pensa que Moisés está sendo obedecido há 5.500 anos, eu digo, o poder é isso, o resto é conversa. Né? Agora, o sujeito diz, não, nós vamos fazer aqui a sociedade, a Revolução Francesa, tal, inventa aquele negócio todo, 10 anos depois acabou tudo. Começa criando uma república, né? Daqui a pouco virou império, chegou um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, apagou tudo. Eu digo, vocês não mandam nada, vocês mataram um monte de gente, mas ninguém obedeceu vocês, porra. Não é isso? O Hitler, fazer o Reich, que vai durar 1000 anos, durou 12. E terminou no vexame desgraçado. Por isso não é poder. Poder é a continuidade da ordem. Você deu a ordem, a pessoa continua obedecendo, meu Deus do céu. Então, a autoridade profética é o único verdadeiro poder humano que existe. E eu creio que o grande mistério da história é o mistério da autoridade profética. E que se você não estudar isso, não vai entender nada. Agora, com a cabeça desses sociologuinhos, ou historiadorzinho de hoje, você não vai entender coisa nenhuma. O projeto socrático, então, tem essas características existenciais que eu expliquei até agora. Mas tem algumas características lógicas, internas, tá certo? Que são as seguintes. Primeiro, o que a geometria havia demonstrado é que é possível você trazer todo o raciocínio humano para uma confrontação com certas evidências primárias que o legitimam ou o derrubam. Então, isso quer dizer que se você sabe o que é um quadrado, se você tem a intuição do que é um quadrado, você mostrando um quadrado, você é capaz de reconhecer, esta intuição, da qual se expressa a definição do quadrado, que a definição não será nada mais do que a expressão verbal de um conteúdo evidente que foi conhecido imediatamente por intuição. Se você então sabe o que é um quadrado e é capaz de expressar a sua definição, você pode confrontar com essa definição milhões de coisas que você pensa sobre as propriedades do quadrado e elas, à luz dessa intuição inicial, se demonstrarão falsas ou verdadeiras. Então, a primeira condição para que seja possível, vamos dizer, o projeto socrático é que exista algum tipo de conhecimento que seja autoevidente e que, portanto, possa servir, vamos dizer, de pedra de toque para julgar todos os demais. Não é isso? Então, por exemplo, se o indivíduo, no curso de uma discussão, ele afirma certas coisas e dessas mesmas coisas que ele afirmou, ele tira conclusões que desmentem essas mesmas coisas, tá certo? Ele nem falou, nem não falou. Ele nem disse, nem não disse. Ele apagou o que disse, tá certo? Como é que você sabe disso? É porque você, quando ao longo do raciocínio você repete a mesma frase que você já enunciou, você a reconhece, senão você não perceberia que você mesmo desmentiu o que disse. Então, essa capacidade de reconhecimento de algo que já foi intuído, ou seja, você percebeu uma certa coisa e enunciou aquilo. Quando no curso da discussão aquilo volta, você reconhece. Então, essas são as duas condições principais para que seja possível o projeto socrático de chegar a um conhecimento através da confrontação dos discursos. A confrontação dos discursos vale porque nós somos capazes de alguns tipos de conhecimento, embora limitado, que são autoevidentes. E esses conhecimentos autoevidentes, eles servem de pedra de toque ou de critério para você julgar os demais. Então, em princípio, todo ser humano seria capaz, por exemplo, de traçar um quadrado e vendo que você cortando o quadrado na diagonal dá sempre 2 triângulos isósceles. Qualquer um que faça a mesma coisa chegará exatamente ao mesmo resultado, tá certo?
Qualquer um é capaz de distinguir uma reta de uma curva, é capaz de distinguir um triângulo de um losango, tá certo? Em suma, todo mundo é capaz de certos conhecimentos elementares e autoevidentes que, infelizmente, não resolvem todos os problemas, porque a maior parte das coisas nós não podemos conhecer por evidência direta, mas que servem, mas é como medida de aferição para você legitimar ou impugnar os outros conhecimentos que você acha que tem. Então, essa noção de evidência, ela evidentemente é central em todo o projeto socrático. Porque quando ele discute com as pessoas, ele está o tempo todo apostando na capacidade que eles têm de reconhecer certas evidências. Por exemplo, de perceber uma contradição ou uma igualdade. Perceber uma diferença ou uma semelhança. Uma identidade ou uma diferença. Todos são capazes disso. Se não fosse, a discussão seria absolutamente inócua. Tá certo? Ora, esta noção de evidência, ela continuará sendo aprimorada e discutida até hoje. Tá certo? Mas ela já está presente na primeira formulação do projeto. Isso quer dizer que continuamente os filósofos farão apelo a essas evidências imediatas que todo mundo conhece. Muitos deles farão também a crítica dessas evidências, mostrando que algumas talvez não sejam tão evidentes assim. Tá certo? Ou seja, coisas que lhe pareceram evidências intuitivas, na verdade são conclusões de outros raciocínios e, portanto, existem outras evidências mais primárias e mais profundas que as embasam. Isso tudo pode acontecer. Tá certo? Mas, ainda que imperfeitamente formulada, a noção de evidência está presente no projeto socrático. E essa seria, vamos dizer, a primeira condição de um conhecimento firme obtido por meios discursivos e por meio da crítica e análise do discurso, ou dos vários discursos. Se houvesse 10 ou 15 ou 20 discursos, se nós quiséssemos confrontá-los, nós vamos confrontar em nome do quê? Tem que ter algum critério. E esse critério seria justamente o conhecimento de certas evidências que são de ordem imediata. Isso quer dizer que se todo o mundo do conhecimento humano pudesse ser resolvido na base da evidência, não haveria discussão. Mas é que tem certas coisas que são evidentes, mas essas coisas lamentavelmente são poucas e são muito simples. Não é isso? E em torno delas nós construímos hipóteses, teorias, opiniões, etc., etc., que vão nos levar para muito longe da possibilidade de uma resolução pela simples evidência imediata. Então, para trazer de volta essa parafernália verbal até a confrontação, se requer uma técnica, e essa técnica é a dialética de Sócrates. Isso quer dizer que por trás das opiniões, das teorias, ele busca o quê? Os fundamentos lógicos delas. Cada vez mais simples, mais simples, mais simples, mais simples, até que possam ser confrontados com uma evidência imediata que as confirmará ou as impugnará. Tá certo? Então, o que Sócrates faz, no fundo, é criar uma técnica de trazer o discursivo de volta ao intuitivo. O intuitivo sendo imediato e autoevidente. Quer dizer, ele espreme o discurso, confronta, vai simplifica, buscando sempre o que está pressuposto na base do... Bom, você diz A. Para você dizer A, é preciso que você também acredite em B. E para que acredite em B, é necessário que acredite em C. E vai recuando, tá certo? Até chegar em algo que possa ser imediatamente confrontado com a evidência. Está compreendendo? Muito bem, mas a existência de um conhecimento autoevidente, sobre a qual muitos filósofos voltarão a discutir ao longo do tempo, é apenas uma das condições. Outra condição é que você seja capaz de repetir a percepção da mesma evidência e a reconheça como mesma. Então, por exemplo, no caso do quadrado, você fez um quadrado e cortou na diagonal, obteve 2 triângulos isósceles. Depois você faz a mesma coisa
é necessário que você saiba que é exatamente a mesma relação que está aparecendo, e não uma simples coincidência. Ora, esta capacidade de reconhecer o mesmo, que nós no dia a dia usamos o tempo todo, no fundo é um tremendo mistério. É isso? Porque, como dizia Heráclito, nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. É isso? Então, como sabemos que não é o mesmo rio? É isso? É porque algo nele diz que é o mesmo rio, e algo diz que não é mais o mesmo. Se não houvesse esta possibilidade de você perceber o mesmo, você também não perceberia o outro. É isso? Então, embora nós vivamos dentro de um fluxo temporal que nunca para, o tempo nunca volta para trás, nenhum de nós nunca ficou mais jovem, não é isso? Nem vai ficar. Embora o tempo fuja irreparavelmente, né? Fugit irreparabile tempus. Tem algumas coisas que, quando se apresenta, você diz, é o mesmo, não mudou. Não é isso? Se não fosse isso, nem mesmo o fluxo do tempo nós poderíamos perceber. Este mistério, que é evidentemente um mistério, ele será retomado por vários filósofos, e muitos até fugirão desse problema porque é cabeludíssimo, tá certo? E no século XX se tornará um dos polos centrais de discussão quando vier a fenomenologia de Husserl, tá certo? Mas é evidente que eu posso dizer que essas discussões que vieram com a fenomenologia de Husserl estavam de algum modo já em semente dentro do projeto socrático, mas não estavam totalmente explicitados, tá certo? E estavam colocados ali quase que de uma maneira rudimentar. Não é isso? Mas a primeira condição, então, é a existência do conhecimento evidente. Segundo, a repetição da evidência. Ou seja, o reconhecimento do mesmo objeto como mesmo. Não é isso? Porém, além de existir esta evidência, a qual valida um conhecimento, a evidência é um modo de validação do conhecimento, para que daí nós tiremos algum instrumento útil para, vamos dizer, a arbitragem das discussões, é necessária uma outra condição. É necessário que algo da validade desta evidência primária possa ser transferida ao discurso, através de um negócio chamado prova. Quando você prova alguma coisa, é certo, o que você fez? Você fez, vamos dizer, uma certa montagem discursiva que você fez, ser validada em razão de alguma evidência primária que a sustenta. Mas para que uma coisa possa ser provada a partir de outra, então é necessário que essa outra, de algum modo, lhe transfira a sua validade ou a sua veracidade. Não é isso? Então, é necessário que exista, por um lado, a evidência, e por outro lado, que exista a possibilidade da prova. O que é a prova? É a transferência de veracidade da evidência para uma coisa que não era evidente. Não é isso? E eis continuamente o que Sócrates, nas suas confrontações, ele busca. A ligação entre a estrutura discursiva, a estrutura dos argumentos e a evidência primária que está por trás delas ou não está, porque se não tiver, então não vale nada. Tá certo? Então, quer dizer, você tem, em primeiro lugar, então, como condição para esse tipo de conhecimento que Sócrates busca, a existência da evidência. Segundo, a existência da prova, ou seja, o discurso coerente. Não é isso? Mas é necessário, então, que exista também um nexo entre a evidência e a prova. Não é isso? Muito bem. O conhecimento da evidência é intuitivo. E o conhecimento da prova é discursivo. Não é isso? Então aqui temos de um lado a evidência, do outro lado temos a prova.
e sabemos que existe um nexo entre a evidência e a prova. Porém, esse nexo, por sua vez, é discursivo ou é intuitivo? Ele é autoevidente ou ele é provado? Se ele for um nexo discursivo, ele necessita de uma prova. E esta, por sua vez, necessitará de outra prova, de outra prova, de outra prova, de outra prova, até que se chegue a uma evidência primária. Então, isso quer dizer que o que valida uma prova, por mais longa que ela seja, é o nexo entre a evidência primária e a conclusão última. Mas esse nexo, por sua vez, tem que ser intuitivo e não discursivo. Porque senão ele dependeria de uma outra prova e assim por diante. Está entendendo? Então, quando você acompanha um raciocínio, tá certo? Uma longa demonstração, ou geométrica, ou lógica, etc, etc., aparentemente você está com uma atividade puramente discursiva, puramente racional, puramente lógica e não intuitiva. É isso? Mas acontece que a percepção do nexo entre uma premissa e uma conclusão não é um nexo lógico, é um nexo intuitivo. Por exemplo, quando você pega um silogismo qualquer, famoso, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aí há um nexo entre todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Não é isso? Que tipo de nexo é esse? É um nexo puramente lógico? Todos os manuais do mundo dizem, é um nexo puramente lógico. Eu não. Esse é um nexo intuitivo. Porque todos quer dizer cada um. Ou seja, a forma do raciocínio lógico só é válida. Porque o nexo, vamos dizer, das premissas à consequência, é um nexo intuitivamente válido. Senão ele precisaria de outra prova, e outra prova, e outra prova, outra prova, e assim. Não valeria nada. Isso quer dizer que se a noção de evidência é perdida, o edifício lógico inteiro não vale nada. Porque ele não passa de uma transferência de veracidade de algo que é evidente para algo que não era evidente, mas que se torna evidente, através do instrumento do discurso. Isso quer dizer claramente o seguinte, não existe nenhum conhecimento discursivo, só existe conhecimento intuitivo. O discurso é apenas, tá certo, uma maneira, tá certo, de colocar você numa posição desde a qual certas evidências lhe apareçam. É uma maneira de mostrar a evidência por trás daquilo que não parecia evidente. Mas quando eu digo todo homem é mortal, e digo Sócrates é mortal, eu estou dizendo duas coisas? Não, eu estou dizendo exatamente a mesma. Porque todos é a mesma coisa que cada um. Então, quer dizer, parece que eu estou obtendo esta conclusão por um meio muito diferente daquele pelo qual eu obtenho a evidência primária. Mas não é não, isso é só uma aparência. Então, quando mais tarde, muito mais tarde surgiu uma oposição irredutível entre conhecimento racional e intuitivo, como existe em Henri Bergson, por exemplo, tá certo? Isso acontecerá já num estado de avançado apodrecimento do projeto filosófico originário. O projeto socrático é o de trazer tudo de volta à evidência. Quer dizer, aquilo que não puder ser validado como conhecimento autoevidente, você simplesmente não sabe. Você conhece aquilo como quem conhece um problema ou uma interrogação, mas não uma certeza. Então aí surgirá todo o problema dos graus de certeza que Aristóteles vai tratar tão brilhantemente. Tá certo? Mas, vamos dizer, um conhecimento. Quando você conhece uma coisa só probabilisticamente, tá certo? Isso quer dizer que você não a conhece efetivamente, você só a conhece também probabilisticamente. Não é isso? Agora, o conhecimento da probabilidade, ele por si mesmo pode ser apodíctico. Não se pode confundir o que é a compreensão do discurso com o que é a estrutura do discurso materialmente considerada. E as pessoas confundem isso.
quer dizer, vamos dizer, um algoritmo, uma sequência aqui de raciocínios e combinações possíveis. Eu digo, bom, ele existe, vamos dizer, materialmente, tá certo? Mas ele só se torna verdadeiro, tá certo? Quando o ato intuitivo para compreendê-lo é efetivado. Fora disso, não tem sentido você falar em verdade. Juízo é o ato da consciência pelo qual você intelige algo e você concorda ou discorda. Por exemplo, eu digo um quadrado tem 4 lados. Conta aí. Contou, percebeu que tem 4 lados? Então, nós temos aí 3... O enunciado de uma proposição dessa implica uma convivência de 3 níveis de realidade. Primeiro, o quadrado considerado em si mesmo, enquanto uma figura objetivamente existente que tem lá as suas propriedades. É isso? O segundo nível é a proposição geométrica que diz que um quadrado tem 4 lados. E terceiro é o ato do juízo pelo qual eu percebo que a verdade do objeto está refletida nesta proposição. Mas a proposição em si mesma não é nem verdadeira nem falsa. Verdadeiro é a propriedade do quadrado, e é o juízo, isso é o ato intelectivo pelo qual eu admito que tem 4 lados. Mas a proposição materialmente considerada, um quadrado tem 4 lados, essa proposição em si não é verdadeira nem falsa. Porque ela não tem a função da proposição não é ser verdadeiro ou ser falso. A função da proposição é enunciar materialmente um juízo verdadeiro a respeito de um objeto verdadeiro. O objeto é verdadeiro, o juízo é verdadeiro. E a proposição é somente a cola entre eles. Pô. Agora, todo o pessoal da lógica matemática acredita que existem proposições verdadeiras. Eu digo, se dizer proposição verdadeira, é uma elipse, a figura de linguagem. Proposição verdadeira quer dizer apenas a proposição que, corretamente interpretada, resulta num ato de juízo que capta verdadeiramente aquilo que é verdade a respeito do seu objeto. Ou seja, proposição verdadeira é uma elipse, você saltou tudo isso. Agora, então é a figura de linguagem. Quando você raciocina uma figura de linguagem, certamente você vai se confundir depois. Só existe verdade em 2 lugares. Existe verdade na realidade, e na consciência humana que a percebe. Na proposição, na doutrina, não existe nenhuma doutrina verdadeira, meu filho. A doutrina, vamos dizer, está aqui a doutrina verdadeira, só que você leu, você entendeu errado. A doutrina será verdadeira, elipticamente dizemos que a doutrina é verdadeira, quando devidamente compreendida, ela faz você ter um juízo verdadeiro a respeito de um objeto que é verdadeiramente do jeito que você está pensando. Mas a doutrina em si não pode ser verdadeira nem falsa. Está entendendo? A doutrina é apenas uma cola, um tubo que conecta 2 coisas. Né? Quer dizer, é o fio do telefone. Pelo qual uma consciência humana vivente e real se comunica com uma verdade vivente e real. Agora, você achar que a verdade está na proposição, né, é você achar que os fios de telefone se comunicam entre si, um telefone para o outro. Não, é macaquice isso aí, é coisa de um primarismo absolutamente imperdoável. No entanto, isso é um primarismo universal. A grande lição de Sócrates é a modéstia, a humildade do sujeito. Olha, o que sabe que, embora aquilo que ele esteja dizendo seja universalmente válido, ele não pode impor aquilo a ninguém. O máximo que ele pode dizer é, olha, meu filho, é da sua mais alta conveniência que você concorde comigo. É melhor para você. É bom para você. Você vai ser mais feliz e você vai ter mais chance até de sucesso na vida. Mas se você não quiser, se você quiser me matar, só porque eu disse isso, você vai fazer isso. Então a história está cheia dessas ocasiões. Ainda aparece um filósofo, dá bons conselhos, até ninguém aceita. Mata o cara, ou faz ouvidos de mercador. Depois acontece tudo do jeito que ele falou. As pessoas se ferram inteiras, mesmo assim não dão o braço a torcer. Isso quer dizer que se não houvesse a possibilidade da negação radical da verdade, tá entendendo? Da recusa, do não, também não haveria nada disso aqui. Agora, muitos filósofos quiseram, vamos dizer, fazer da certeza apodíctica, né, um elemento de defesa contra a incerteza da própria existência, e não é isto.
quer dizer, somar, vamos dizer, a autoridade do filósofo, vamos dizer, o poder do governante, vamos dizer, até o poder de Deus. Aquele pessoal da Revolução Francesa era isso, eles achavam que, como eles tinham a verdade racional universal, tipo, tinha que ter o poder divino. Daí o sujeito caiu mais baixo ainda do que os burros que não aceitavam a autoridade filosófica. A primeira coisa, se você quer a verdade, tá certo? É você saber o seguinte: ela é boa para você, ela te fará bem, ela é amável, ela é simpática, ela te faz bem, tá certo? Mas você não vai conseguir impor ela a ninguém. Se você aceita isso, então você está maduro para ser um filósofo. Então, vou dizer, a função do filósofo não é fazer acontecer nada, tá entendendo? É simplesmente tentar adquirir a sabedoria e transmiti-la a quem queira. Se você não quiser, você para na mesma hora. Porque, veja, a diferença entre quem obedece a um chefe e quem aprende com o filósofo é também uma diferença radical. Não é isso? O cabo que obedece ao capitão não vira capitão. Não é isso? Mas o aluno que aprende com o filósofo vira filósofo. Então são situações bastante diferentes, tanto para aquele que emite quanto para aquele que recebe. E misturar as duas coisas ao mesmo tempo, eu digo, bom, só se você for um profeta revelador, então você é Maomé, você é Moisés, você é Jesus Cristo. Com o advento do cristianismo, depois, você verá que no advento do cristianismo, o mistério de Sócrates se esclarece de uma maneira que o próprio Sócrates não sabia. Que é o mistério mesmo do Logos encarnado, a sabedoria encarnada. Né? Não é que ele é, vamos dizer, apenas um filósofo, alguém que sabe. Não, ele é o próprio Logos, é a própria sabedoria. Né? Que aparece não como conteúdo de consciência, mas como presença humana, carne e osso. Esse é outro mistério, né? O maior de todos. Então é evidente que a partir do momento em que, vamos dizer, a vida de Sócrates